Bem, pessoal, então vamos abordar aí as informações, né, sobre editais de vestibulares, né, de faculdades particulares de medicina. Na maioria das vezes aí a gente vai trabalhar com editais anteriores, né, dos últimos concursos que têm acontecido, porque, né, nesse período que a gente está aqui, né, em agosto de 2021, muitas faculdades ainda não divulgaram seus editais. Elas estão aguardando aí, né, um período certo para fazer essa divulgação, dentro dos planejamentos delas, né? E essas questões, né, da pandemia, o que eles vão poder fazer, o que eles não vão poder fazer, tá? Então, né, isso vai aparecendo aí aos poucos. Bom, então nessa história, né, de editais anteriores que eu tenho aqui, né, e novos editais que podem aparecer, tem alguns fatores que podem afetar o modelo de provas, certo? Então, um dos fatores que tem afetado o modelo de provas são as fusões de faculdades, certo? Muitas faculdades hoje elas passaram a integrar, né, grandes grupos educacionais, certo? Então, o que são grandes grupos educacionais? São grupos educacionais que cresceram muito, certo? Se capitalizaram, né, fortemente, certo? E passaram, então, a investir na aquisição de faculdades, certo? Então, várias faculdades particulares, elas, depois de muitos anos, né, de funcionamento e tudo mais, elas viram aí uma oportunidade, né, de passarem, né, para um grande grupo educacional, tá certo? E seus diretores, né, proprietários, vamos dizer assim, viram ali uma oportunidade comercial, tá? Então, muitas faculdades passaram a fazer parte desses grandes grupos educacionais, tá certo? E aí, claro, né, às vezes ela tinha um modelo de vestibular, né, um modelo de processo seletivo. Quando passa a fazer parte de um grupo, ela pode mudar esse processo seletivo, né, para dentro daquele padrão, né, que é adotado por aquele grupo. Outras faculdades podem mudar a banca elaboradora de provas. Tá? Existem algumas instituições que são formadas por diversos professores, né? Tem no seu quadro assim diversos professores que são professores elaboradores de provas para vestibulares, concursos e tudo mais, certo? A Consulplan, por exemplo, é uma das maiores dessas bancas elaboradoras de provas, tá? Então, ela elabora provas de vestibular, ela elabora provas de concursos de Estado, de governo federal, de prefeituras, um monte de coisa. Então, eles têm uma equipe, né, para elaborar essas provas. Tá? Então, às vezes, muda a banca elaboradora, muda o estilo da prova. Né? Algumas faculdades passaram a adotar, né, o aproveitamento de notas do Enem, tá certo? Especialmente, né, a partir do momento em que o governo federal deu uma restringida, né, nas fontes de financiamento, né, FIES e ProUni, o governo federal deu uma restringida, ali em meados ali de 2012, 2013, por aí, talvez até um pouquinho antes, deu uma restringida no financiamento estudantil e muitas faculdades, então, ficaram com problemas, tá certo? Com problemas assim estruturais para captação de alunos. Muitas faculdades ficaram com esse problema. É claro, gente, que faculdade de medicina, ela sempre tem aluno, certo? Faculdade de medicina, ela sempre tem aluno. A não ser, né, que a imagem da faculdade seja muito ruim, seja arranhada por alguma situação, né? A faculdade de medicina ela não tem aquela dificuldade, né, de captação de alunos. Mas muitas faculdades de medicina, muitos cursos de medicina estão dentro de outras faculdades que têm outros cursos, e aí acabam fazendo esse sistema
de aproveitamento de nota do Enem, certo? Também é uma possibilidade, né? Agora, é aquela história, tá, gente? Entre um vestibular e nota do Enem, no vestibular, faculdades de medicina, né, salvo algumas raras exceções, você está concorrendo ali com 5 a 10 candidatos por vaga, tá? De 5 a 10 candidatos por vaga. E no Enem, você sabe que você está concorrendo com milhares, né? Você sabe que você está concorrendo com milhares. Então, é claro que dá para aproveitar a nota do Enem para entrar na faculdade particular de medicina, tá? Mas não é nota baixa, não, né? Não que seja 800 e tanto, né? Mas não é nota baixinha, não, certo? Não é 600, não, né? A faculdade tem buscado também outras formas de avaliação, né? Especialmente nesse momento aí da pandemia. A Fazer é um exemplo disso. Nós vamos ver no edital da Fazer o que eles andaram fazendo. Não sei se eles vão continuar fazendo. Tá? A questão de provas online, com câmera aberta, microfone aberto, né? Praticamente para cada candidato ou para cada grupo de candidatos ali, tem uma pessoa assistindo como é que esse candidato está fazendo a prova em casa, né? Com câmera e microfone aberto. É doideira, né? Mas tem. E, claro, a pandemia em si, né? A pandemia em si andou mexendo bastante, né? Nesses modelos de prova. Quem queria fazer prova online, presencial, não teve como, especialmente ano passado, e aí fez online, agora deve voltar para o presencial, né? E aí esse distúrbio aí, né, no modelo de provas de faculdade, que pode mudar isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Bom, começando então aí pelas ciências médicas, né? Começando pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Esse aí é o último edital aí da última prova que ela fez, né? Em 30 de maio, né, desse ano, certo? Vestibular, o segundo vestibular 2021, né, que é a segunda entrada. Então, o modelo das ciências médicas ele tem se mantido constante nesses últimos anos, certo? E ele tem sido baseado nisso aí, tá? Verifiquem o valor das provas, tá? Número de questões, o valor das provas. Então, vocês observem que a prova de língua portuguesa e literatura tem peso 3, né? Tem peso 3. Então, a nota aí de 15, né? 15 questões, peso 3, não, desculpa, peso 5, né? A prova de 15 questões vale 75 pontos, muito bom, né? A química tem peso 5 também, a biologia também tem peso 5, né? Então, 10 questões de química, 15 questões de biologia. E se você somar química com biologia, então, na primeira etapa, primeira etapa a gente diz assim, né? Porque, na verdade, é feito tudo junto, na parte de múltipla escolha, você tem 125 pontos aí de química e biologia. É muita coisa, tá? Se você somar o português, a física, a matemática e o inglês, dá 150. Né? Então, a química e a biologia é quase metade, né, da pontuação das questões de múltipla escolha. São apenas 5 questões de física, 5 questões de matemática, 5 questões de inglês, peso 5 também. Tá? E tem as questões abertas, as dissertativas. Tá? E isso é que eu gostaria muito de chamar a atenção de vocês, certo? Essas questões abertas dissertativas. Eu tinha uma turminha em 2019. Eu dava aula em Belo Horizonte para essa turminha, eram poucas pessoas, tá igual aqui, está aqui, 5 pessoas, lá eram 4 pessoas, né? Que eu dava aula para as ciências médicas, para as ciências médicas. Uma parou no meio do curso, ficaram 3 alunas, certo? As 3 passaram nas ciências médicas, certo? As 3 passaram nas ciências médicas. E eu bati muito com elas na questão das dissertativas, das questões abertas. Tá? Elas estavam com uma ideia ruim na cabeça, né, de deixar as abertas para lá. Tá certo? Elas estavam com a ideia de fazer só as de múltipla escolha, nem olhar as abertas, fazer uma redação bem feita e achando que iam se garantir. Eu bati com elas e falei assim, olha, não faz isso não, vamos treinar aberta, vamos treinar aberta, vamos treinar. Treinaram, passaram lastreadas nas abertas.
Depois as três falaram comigo, o Ramon, "Olha, ainda bem que você puxou a orelha da gente para a gente fazer as abertas, porque senão a gente não teria sido aprovado. Tá certo? Então, é muito importante. Eu sei que os estudantes hoje, né, aqui em Minas Gerais, perderam muita referência de prova aberta, né? Porque a UFMG agora é tudo Enem, não tem aquela prova aberta, segunda etapa, aquela preparação para a questão aberta, né? Não está tendo. Então, nós vamos ter que trabalhar um pouquinho em ciências médicas. Se alguém for fazer ciências médicas aí, né, a gente tem que trabalhar um pouquinho aberto. Tá? Por isso que eu falei que ciências médicas eu pretendo dar mais uma aula, além do que o que a gente vai ver aqui, certo? Evidentemente, se houver pessoal aí interessado nas ciências médicas, que é um excelente curso de medicina, viu, gente? Hoje, ciências médicas ela está pareada com a UFMG, tá? Se não estiver melhor do que a UFMG. Pior ela não está. Tá? Pior ela não está que a UFMG, certo? Ela sempre ocupou, a UFMG sempre foi a melhor de Minas, né? A UFMG, curso de medicina da UFMG, por várias razões, né? Só que as universidades federais, você sabe que já tem uns... Bom, desde sempre, né? Desde que eu me entendo como gente, que as universidades federais já têm dificuldades, e ultimamente elas têm tido muita dificuldade. Então, questões de greves, não sei o quê, você vê na pandemia a dificuldade que a UFMG teve, né, para voltar com aulas online e tudo mais, tiveram uma dificuldade muito grande. E as particulares, né, jogaram logo as aulas online e não pararam nem um minuto. Certo? Então, as ciências médicas têm uma presença muito forte. Tá? É uma faculdade muito tradicional, as ciências médicas. Uma observação a respeito do edital das ciências médicas, que a prova é às 13 horas, né? Mas o portão fecha 15 minutos antes. Tá? O portão fecha 15 minutos antes. Então, eu marquei aí embaixo. Porque eu já vi gente perdendo prova das ciências médicas por causa disso. Certo? Achou que podia estar lá às 13 horas e entrar. E não chegou lá, o portão já tinha fechado há muito tempo, porque o diário já estava até frio. Tá? Então, cuidado com esses detalhes de edital. Tá? Gente, atenção. A partir do momento que você optar por uma particular, duas ou três, leia o edital inteiro. Tá? Leia o edital inteiro. Informe-se sobre os tipos de questões que nós estamos fazendo aqui. Né? Nós vamos informar sobre o tipo de questões, mas não vão ler o edital inteiro. Então, leia. Se tiver dúvida, estou aqui para ajudar vocês com qualquer coisa. Tá? PUC, né? A PUC. A PUC ela vai trabalhar aí com seleção por meio de provas, tá? Vai não, né? Trabalhou no último, né? No último, não sei se vai continuar, mas eu acredito que sim, tá? Ela já tem feito isso aí nos últimos concursos, né? Prova e Enem, tá? Nota média do Enem, tá certo? Então, são 30 vagas para o Enem, tá? Nota do Enem, né? E 30 vagas para o vestibular, tá certo? A PUC é o curso de medicina em Betim, tá? Betim é Belo Horizonte praticamente, né, gente? Ali tudo é uma região metropolitana. Né? Na seleção por meio de provas, né? Na seleção por meio de provas, olha aqui, ó. Você tem as provas de português, redação, biologia, química, física, matemática e língua estrangeira. Não sei se vocês estão percebendo, mas aqui nas ciências médicas, por exemplo, e aqui também na Católica, geografia, história, filosofia, né? Não cai, certo? Não cai. Então, são essas aí, certo? Então, é parecido sobre esse aspecto, tá? As provas objetivas, né, tem caráter eliminatório, tá? E classificatório. Quer dizer, se você for muito mal, você está eliminado, depois você tem uma classificação. Ao todo, são 50 questões de múltipla escolha, assim discriminada, 15 questões de português. Né? Português, gente, envolvendo muita interpretação de texto, não sei o quê, isso aí tem uma ênfase grande aí, né? 5 de língua estrangeira, 5 de física, 5 de matemática, certo? 10 de biologia e 10 de química. Quer dizer, é mais ou menos parecido com o modelo aí das ciências médicas, né?
Só que, em vez de ser 15 de biologia, é 10 de biologia. Tá certo? É mais ou menos o mesmo modelo das ciências médicas. Mas não tem dissertativa. Tá? Não tem dissertativa. Tem a redação, né? Mas não tem prova discursiva de química e de biologia. Tá? A opção de língua estrangeira é feita no momento lá da prova, não é na inscrição. Tá certo? Então, é um modelo parecido com o modelo aí das ciências médicas. Tá? Um modelo parecido com o das ciências médicas. Só não tem a discursiva. E a seleção por meio do Enem, né, é a média das 5 provas do Enem. Tá? Média simples, tá? Pega as 5 notas, soma, divide por 5. Nem coloquei a parte toda do edital aí, que é bobagem, tá certo? Vai somar 5 notas, né, das 5 provas do Enem, incluindo a prova da redação, divide por 5 tal, e aí classificação de cima para baixo, tá certo? Vejam que a inscrição pelo Enem é mais barata, né? A inscrição pelo Enem é mais barata, quer dizer, você paga o Enem, né? Além de pagar o Enem, você ainda paga 65 aqui para a Católica. Agora, o vestibular você paga 260, tá? E aí é aquela história, né? Muita gente, já vou fazer Enem mesmo, vamos lá, né? Tá certo? Vamos arriscar, tá certo? Então, por isso que a nota de corte aí no Enem sobe bastante, tá? A pessoa até que nunca pensou em fazer medicina, nessa altura do campeonato, já estou no Enem mesmo, pago mais 65 e vou, né? Pode acontecer isso. Bom, Unifenas, tá? Unifenas tem, né, BH tem Alfenas, tá certo? O curso de Alfenas é o mais tradicional, mais antigo. Tá? O curso de Alfenas é mais tradicional, mais antigo. Tá? Conheço um bocado do curso de medicina de Alfenas. Tá? Já tive aluno que fez lá e se deu muito bem, brilhante profissional. Certo? Unifenas de Belo Horizonte eu não tenho tanta informação assim, não, certo? Sobre como é que anda lá, como é que está acontecendo. Tá? Mas eu acredito que, né, sendo parte da mesma instituição, né, deve seguir mais ou menos as mesmas diretrizes lá de Alfenas. Tá certo? Então, pode fazer usando nota do Enem, aí você pode escolher qualquer nota do Enem, de 2009 até 2020, né? Nesse modelo aí que foi adotado, né? Nesse vestibular aí do primeiro semestre. Tá? Não sei se no segundo semestre vai manter a mesma coisa, acredito que sim. Tá? E você pode fazer a prova, então, a prova tradicional. Tá? Então, também tinha essas duas opções aí. Certo? O edital aqui, né? De BH e Alfenas, então ele fala isso aqui, né? A mesma prova, tá, gente? A mesma prova. Prova objetiva, conteúdo básico da disciplina de ciência da natureza, biologia, química e física, uma história e geografia, tá? Aqui entra história e geografia, linguagem, código, português, matemática, tarará. Aquele linguajar, né? Suas tecnologias, esse linguajar aí que o Enem consagrou, né? O novo Enem, né? Visando avaliar, parará, solucionar problemas, tarará. Avaliar habilidades, competências, tal. Uma prova de redação e uma prova objetiva, tá? Abrangendo conteúdo programado do ensino médio, com 42 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas. Redação tem valor de 35 pontos, prova objetiva 100 pontos. Tá? Então, a redação tem um peso 35 em 135. Tá? Não é aquela história, né, do português, valer quase metade dos pontos, não. Tá? E aqui é o seguinte, no edital não fala quantas questões tem de cada matéria, mas eu pegando a prova, né, eu acho que as que mais interessam para vocês são essas. Né? Praticamente são 6 questões, tá, de cada matéria. Certo? 6 questões de cada matéria. Então, biologia 6, química 6, física 6, matemática 6, história e geografia 6, né? Língua portuguesa e literatura 6, certo? E aí você junta isso aí, deve dar 7 disciplinas, e aí você tem
42 questões. Tá? Não tem inglês, não, né? Não tem inglês, não. Tá? Não tem inglês. Então, é isso mesmo. Ó. Biologia, química, física, matemática, história, geografia, língua portuguesa e literatura é uma prova só. Não tem inglês. 7 vezes 6, 42, exatamente. 6 questões de cada um. Tá? O vestibular da FASE, tá? Vespasiano, certo? O vestibular da FASE, gente, ele inventou uma novidade, certo? No processo seletivo, que é essa etapa 1, tá? Que coloca aí que é de responsabilidade da FASE, sem intervenção, né, do órgão controlador do vestibular, que é a Fundeb deles lá, não é eliminatória, tá? Essa etapa 1 não é eliminatória, ela é apenas classificatória, tá? Cujos pontos obtidos serão somados aos pontos da etapa 2, para classificação, certo? Então, ela dá uma pontuação extra, vamos dizer assim. Tá? Essa etapa 1, ela dá uma pontuação extra. Se você não quiser fazer a etapa 1, não tem problema. Tá certo? Entendeu? Ela não é eliminatória. Ela não é eliminatória. Tá? Ela soma pontos. Né? Então, é interessante, né? Você fazer alguma coisa. Não sei se eles vão continuar com esse modelo esse ano, não sei, tá? Mas se continuar com esse modelo, é interessante participar, né? Primeiramente, o edital é completo, fala tudo direitinho. Peguei só o cabeçalhozinho, tá? Que eu acho que dá para vocês entenderem, né? Proficiência de língua inglesa ou espanhol. Quer dizer, se você tem um exame, né, daqueles exames de proficiência, tá? Um SI, alguma coisa aí, você tem um exame desse de proficiência, então isso vale ponto. Você fazer um filme, você gravar você gravar um filmezinho de até 2 minutos, tá? Sobre o tema, qual o meu projeto com o curso de medicina? Quer dizer, o que você quer ser, né? Fazendo o curso de medicina, que tipo de médico você quer ser? É interessante fazer até um roteirinho, né? Para não falar bobagem, né? Se você tem algum tipo de participação em atividade voluntária ou esportiva, aí tem que comprovar, tá certo? Tem que comprovar. Então, se você tem alguma atividade voluntária, por exemplo, vamos imaginar aqui em Sete Lagoas, você tem um trabalho voluntário lá na Vila Vicentina, tá? Você dedica 2 horas por semana para ir lá, conversar lá com os idosos lá do asilo da Vila Vicentina, pegar uma declaração, parará, tal, colocar aí no meio. Oh, gente, mas não é para fazer isso só porque, né, vai fazer vestibular, não. Né? Se você for fazer uma atividade voluntária, faça com a devida dedicação, né, que essa atividade merece. Né? Ou esportiva, às vezes você pratica um esporte em nível competitivo, né, em nível competitivo, e aí também se tem que comprovar. Tá? E esse dia de inspiração da FASE aí, né, que é participar de um evento intitulado A Introdução à Medicina, né, formato online, participar desse evento também, quanto uma pontuação. Então, isso é uma coisa interessante, tá? Eu acho que conecta, né, o candidato se ele tem realmente aquela inspiração, se ele tem realmente aquele desejo de fazer a medicina, aquele desejo sincero, né, de fazer a medicina. Eu acho interessante, tá? Eu acho interessante esse modelo, não acho ruim, não. E tem a prova, né? Etapa 2, aí sim é eliminatória, né? Eliminatória classificatória, constituída de uma fase, aplicação de uma prova, né? Então, olha lá, você tem língua portuguesa e literatura, 10 questões, biologia 15, matemática 15, física 15, química 15 de uma redação. Também não tem, né, geografia, não tem história, não tem língua estrangeira, lembrando que a proficiência, né, em língua estrangeira, por exemplo, já somou um pontinho lá na etapa 1. Né? Já somou um pontinho na etapa 1. As provas de múltipla escolha terão 70 questões, né, somando isso aí, cada resposta 1 ponto, 70 pontos, a redação vale 45. A redação tem um peso forte. Né?
Redação tem um peso forte. Tá? Então, esse é o modelo da FASEC que ela adotou agora, né? Nesses últimos eventos dela aí. Não sei se vai continuar, espero que vai continuar. Se não tivesse etapa 1, a etapa 2 é esse modelo que é sempre adotado. Tá? Mas eu acho que essa etapa 1 deve continuar sim, eu acho que deve continuar. O modelo. A Atenas, aqui de Sete Lagoas, a Atenas soltou já, né? A informação sobre o processo seletivo dela, já está com inscrições abertas, certo? Abriram inscrições em 12 de julho, vai até 7 de dezembro. Né? Eu não sei porque o pessoal deixa tanto tempo assim essas inscrições abertas. Né? Mas é interessante, né? Pelo menos já soltou essa informação. O pessoal inscreve geralmente na última hora. Né? Você sabe que termina dia 7 de dezembro, né? Lá para o dia 4, 5, que o pessoal escreve mesmo. Até lá os coordenadores do vestibular ficam doidos, né? Sem saber se vai ter candidato. A prova dia 11 de dezembro, né? Resultado até 30 de janeiro, matrícula até 5 dias úteis após a divulgação do resultado. Inclusive, isso aqui é muito importante comentar com vocês, tá? Isso aqui é muito importante comentar com vocês. Não só para medicina, mas para qualquer particular, tá? Estejam com os documentos organizados. Tá? Quando você olhar o edital, né, de vestibular, você olha também edital de matrícula. Às vezes está junto, às vezes não. Tá? Olha que documentos que necessita, tá? Você está com esses documentos em mãos. Tá certo? Você está com esses documentos em mãos. Tá certo? Porque o prazo é muito pouco, tá vendo? São 5 dias. Aí é que é negócio, né? Divulga o resultado dia 30 de janeiro, aí você vai lá dia 20 de janeiro no colégio, pegar certificado, o colégio está de férias, tá certo? E aí depois você vai lá dia 1º de fevereiro, e aí aquela correria, tá? Então, sabe, se organize. Aliás, gente, uma coisa importante, tá? Não só medicina, mas qualquer outro curso que for fazer. Entrou na faculdade, está entrando na faculdade, tenha uma pastinha, tá? Tenha uma pastinha para guardar documentos, tá? Identidade com CPF, claro, certidão de nascimento, sabe? Histórico escolar do ensino médio, sabe? Certificado de serviço militar aí, ou dispensa, né? Então, tenha uma pastinha organizada com isso, tá? A partir de agora, tá? Vocês são adultos, certo? E vocês precisam ter sua pastinha de documentos organizada, tá certo? Originais, já deixa umas cópias prontas, tá? Hoje está muito fácil, né? Às vezes você mesmo faz em casa, se tiver um scanner, uma impressora, nem precisa levar para tirar xerox, nem nada. Então, já deixa tudo pronto. Eu tenho minha pastinha, eu tenho meus documentos todos escaneados na nuvem, certo? Eu tenho, né? E isso é importante, viu? E quando você começar a publicar trabalho científico e tudo mais, também comprovante de tudo, congresso que você foi, tudo, para você abastecer seu currículo Lattes, né? Você vai ver depois o que é o currículo Lattes, tá? Você vai precisar de documentação, comprovação de tudo, tá? Tenha uma pastinha bonitinha, organizadinha, tá? E lembre que Ramonzinho falou para vocês que isso vai ser importante, vocês vão ver depois como é que é. Então, já divulgaram essas informações. O modelo de prova da Atenas, olha, é um modelo, olha só, com uma redação, que vale 30, né, pontos, tá certo? Total de pontos distribuídos é 100. Tá? Então, redação vale quase 1/3, né, dos pontos distribuídos. Certo? Gente, cuidado, tá? O modelo de redação, eu vou falar disso mais para frente. 4 questões de português, 2 de literatura, 4 de história, 4 de geografia, 4 de biologia, 4 de matemática, 4 de física, 4 de química e 2 de inglês. Eu, particularmente, tá? Sou crítico, tá certo? De um vestibular de medicina ter apenas 4 questões de biologia, 4 questões de química. Eu sou crítico disso, tá? Eu acho o seguinte, não seleciona. Não seleciona. Eu acho. Mas tem peso 4,5, tem peso 3, biologia vale 18, química vale 12. Pois mas no meu entendimento, tá? Não seleciona. Eu acho ruim esse modelo. Tá? Quer dizer, da biologia e da química, você tem que acertar pelo menos 2.
né? Se você não acertar pelo menos duas, você se dançou, tá certo? E o problema que nós vamos ver é o tipo de questão, tá? O tipo de questão que é cobrado, certo? Então, eu tenho, assim, eu não acho legal esse modelo, tá? Com tão poucas questões e o tipo de questão que é cobrado, certo? Eu vou ter oportunidade de conversar sobre isso com o pessoal lá da Atenas. Estou abrindo um canal de comunicação com eles para conversar sobre isso. Claro que não vai mexer nessa estrutura que está aí, mas talvez a gente possa opinar aí sobre situações futuras. Eu acho assim, sabe? É aquele negócio, se você acertar 3 de química, 3 de biologia, tá? Você está garantido, né? É ponto para caramba, tá certo? Por causa do peso alto deles, né? Faz uma boa redação, acerta 3 de biologia, acerta 3 de química, ótimo. Mas se você, por acaso, pelo tipo de questão, vocês vão ver o tipo de questão, tá? Se se enrolar, tá? Nessas questões, o prejuízo é grande, tá certo? O prejuízo é grande. Inclusive, quem for fazer Atenas, eu aconselho primeiro, né, fazer a redação biologia e a química, certo? Trabalhar com essa prioridade aí da pontuação. Depois você faz matemática, faz física, tá? E vai em português e deixa literatura que vale 2 só, inglês que vale 2 só, você vai deixando para o final, tá certo? Eu acho que tem que ter uma estratégia nisso aí, tá? Porque 4 questões, gente, 4 questões é complicado. 4 questões é complicado, tá? Se você erra 2, pode ser que dance. Vocês vão ver depois o tipo de questão, vocês vão entender o que eu estou falando. Bom, UniBH, né? UniBH, olha, a informação que eu tenho da UniBH, bom, a UniBH, eles não divulgam as provas, comentei com vocês, né? Eles não têm divulgado, certo? Eu vou até pesquisar de novo, eu tenho um contato lá em BH, que ele pode me dar uma informação se ele conseguir alguma coisa, certo? Mas o aluno não sai com a prova, é um negócio infernal. As provas lá, você tem ciência da natureza, né? 36 questões, 12 de biologia, 12 de física, 12 de química, aproximadamente, né? Ciências humanas, aí 12, né? 6 de geografia, 6 de história, 10 de matemática, 14 de linguagens, tecnologias e tal, e redação um tempo, né? Então, são 72 questões de múltipla escolha, né? Redação, 36 pontos, né? Totalizando, então, aí 108 pontos. É no campus aí, na bairro Buritis, né? São 160 vagas, certo? E a informação que eu tive do curso de medicina da UniBH é que deu uma melhorada grande, tá? Deu uma melhorada grande, o pessoal investiu bastante, tá? Então, assim, a última informação que eu tive é que o pessoal realmente fez muito investimento lá no curso de medicina. O curso de medicina precisa de investimento, tá? Precisa de investimento. Ensinar medicina é muito complicado, é de uma responsabilidade muito grande. Então, o pessoal fez bastante investimento tal, e estou assim, com boas notícias de lá. Agora, infelizmente, provas, né? Vou tentar garimpar mais uma vez, né, se vocês tiverem interesse, mas está difícil, entendeu? Política da empresa lá não libera as provas, né? Difícil. Faminas. Tá? Faminas, as questões de múltipla escolha de biologia e química tem peso 2, né? Faminas em Belo Horizonte, são 10 questões de biologia, 10 questões de química com peso 2, então são 40 pontos em biologia e química. Esse modelo eu já gosto, tá? Esse tipo de modelo eu já gosto, quer dizer, você tem 15 de português, importantíssimo, né? 5 de língua estrangeira, 5 de física, 5 de matemática. Você está vendo que é um modelo parecido com o das ciências médicas, é um modelo parecido com o da católica, né? Não tem geografia, não tem história, tá certo? E aí 10 questões, realmente 10 questões, dá para você cobrar direito, né? Dá para você cobrar direito. 4 questões. Gente, biologia, se você espremer biologia, são 12 capítulos. Se você espremer química, são 12 capítulos. Espremendo, tá? Eu estou colocando no mesmo capítulo aí várias coisas, certo? Então, 4 questões que é difícil, né? Você cobrar uma questão de cada capítulo. Claro que o pessoal tem estratégias, né? Eu vou mostrar isso para vocês nas questões.
Às vezes você pega uma questão de biologia que cobra 3 capítulos ao mesmo tempo, né? 3 capítulos ao mesmo tempo. Mas eu prefiro, assim, mais questões, eu acho mais interessante. Bom, aí tem as critérios de zero de redação, tarará, tarará, tá? Então, esse é o modelo da Faminas. A Universidade de Itaúna, tá? Universidade de Itaúna, para o vestibular de 2021, segundo semestre, né? Que já aconteceu, né? Agora, para o segundo semestre, 2021, 2, né? Próximo vestibular é o 2022, 1, primeiro semestre de 2022. Os critérios aqui, exclusivamente para o curso de medicina. Nota do Enem. Nota do Enem. Trabalhar exclusivamente com nota do Enem. Certo? Critério de avaliação. Tá? De 2012 até 2020. Tá? 2020 realizado em 2021. Né? Aí a pessoa vai e fala qual que ela quer usar as notas, não sei o que e tal, e aí é feito o processo. Certo? Exclusivamente pelo Enem. Agora, Itaúna já teve prova, né, em modelos anteriores, esse modelo anterior aqui mesmo, de 2019, né, tinha as provas, então, né, química, biologia, e 8 questões de tudo, né? Aliás, 8 pontos de tudo, desculpa, né? 12 pontos aí de redação, certo? E pesos, né, para a área de saúde, biologia peso 3, química peso 2, né? Modelo aí, né, desse tipo que eles tinham, certo? Então, esse é edital. Mas eu não sei se eles vão voltar nesse modelo de prova ou se eles vão continuar fazendo só pela nota do Enem, certo? Esse aqui está até bom para mim, só. Se eu pegar minha notinha aí, está bom para mim para eu entrar nesse modelo aí. Eu tenho, de edição de 2012 até 2020, eu tenho notinha minha de 2012, foi boa, né? Dá para jogar ela aí. Bom, então é isso, tá? São esses aí que eu tinha para apresentar para vocês, né? Mas quero saber, né, daqui a pouco de vocês aí, se tem mais alguma particular que vocês têm interesse, tá? Então, já foi Ciências Médicas, Católica, tá? Unifenas, FASÉ, Atenas, UniBH, Faminas e Itaúna, tá? Se tiver mais algumas aí. Eu tenho questão também de Barbacena, algumas coisas desse, certo? Bom, agora os comentários aí sobre prova de Biologia e Química nos vestibulares de medicina particulares, tá? Alguns comentários. Eu presto bastante atenção. Cobrança dos conteúdos, de uma maneira geral, ela abrange todos os itens dos programas de Biologia e Química, bem mais do que o Enem exige, tá? O Enem deixa coisa de fora. O Enem deixa coisa de fora. Por exemplo, o Enem não cobra muita botânica, não cobra muita zoologia. Isso aí você sabe, né? O Enem não cobra muita botânica e zoologia. Ultimamente até tem cobrado uma fisiologia vegetal, tal, certo? Mas, assim, o Enem, botânica e zoologia, ele fica mais a nível de curiosidades, certo? A tinta do polvo, não sei o quê, tal, essas coisas assim, certo? Ele não pega pesado, certo? Nem botânica e zoologia, não. Faculdades particulares cobram, pegam pesado, tá? Aí você vai falar assim, Ramon, mas é muito esquisito. Um curso de medicina, o cara pegando pesado em botânica, é esquisito, mas tem uma lógica, tá? Tem uma lógica. Qual que é a lógica? Eles querem o bom candidato. Eles querem o cara que está acostumado a sentar, certo? Pegar o livro, estudar, 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 estudar. Eles querem isso, tá? Então, as ciências médicas, por exemplo, jogam umas questões de botânica que você fala assim, meu Deus, né? Detalhezinho, cantinho de livro, certo? Eles jogam, tá? Lá nas ciências médicas. Por quê? Porque estão interessados, não é naquele aluno que sabe só o programa superficialmente. Eles querem o cara que está acostumado, entendeu? A pegar, ou disposto, né? Acostumado ou disposto a pegar, sentar, estudar, 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 porque medicina é isso, né? Você não tem como ser um médico superficial, né? Ah, não, eu vou estudar medicina igual eu estudava no ensino médio. Ah, véspera da prova, eu dou uma olhadinha. Não é assim, tá certo? Não é assim. Eles querem um cara que já está acostumado, já está calejado, né, com isso. O desempenho dos candidatos, principalmente agora, né,
que os candidatos estão acostumados ao modelo do Enem, não é espetacular. Tá? Não é espetacular. Então, muitas vezes, né, vocês estão vendo aí, vocês são 5 aqui. Vocês acham que em Sete Lagoas só tem 5 pessoas que estão querendo fazer vestibular particular para medicina? Vocês acham que só tem 5 que estão interessados em fazer vestibular particular para medicina? Claro que não. Certo? Tem muito mais gente querendo. Mas cadê? Cadê né, o comprometimento? Cadê o chega junto? Cadê vamos lá? Deixa eu saber como é que é. Então, muita gente vai naquela coisa. Já estudei para o Enem, acho que estou bem para qualquer coisa. Não é assim. Tá? Então, os candidatos acostumados ao modelo do Enem, questões muito interpretativas, ou às vezes mais superficiais. Claro que o Enem tem questão difícil, eu sei que tem, tá? Mas você pode errá-las de boa, certo? Aliás, até, né, melhor errá-las e acertar as fáceis do que acertá-las e errar as fáceis, né? O modelo TRI. Então, 60% de acerto em prova de faculdade particular é um ótimo desempenho. Tá? 60% de acerto nas provas de faculdade particular, somado com uma boa redação, uma redação bem feita, te coloca lá dentro. Tá? Te coloca lá dentro. Não precisa ser mirabolante, não. Tá? Bom, eu ia falar sobre provas de biologia e química, mas eu tenho que botar um itemzinho sobre redação. A redação pode não ser no modelo exigido pelo Enem. Tá? Então, analise atentamente nos editais o que eles falam da redação. Tá? Converse com o professor de redação, tá? Sobre modelos de redação. Porque existe aquele modelo do Enem que vocês já estão adestrados, né? De construir aquela redaçãozinha do Enem, aquela argumentação, aquela ligação de um parágrafo com o outro, propor intervenções, não sei o quê. Cuidado, tá? Cuidado. Olha direitinho o vestibular que você quer fazer, como é que é a redação que eles querem. Às vezes eles querem uma redação puramente dissertativa, tá? Dissertar sobre um tema, tá? E não propor soluções e coisas desse tipo, intervenções, coisas desse tipo. Então, muito cuidado, tá? Não vai achando que é um outro Enem, não, tá? É outra prova. Muitas vezes, a prova de biologia é elaborada por médicos. Eu tenho quase certeza disso, gente. Não tem prova de chegar para você e falar assim, ó, foi doutor fulano de tal que elaborou essa questão. Mas tem prova de biologia que não é elaborada por biólogo. Isso eu tenho absoluta certeza. Tá? Isso eu tenho absoluta certeza. Por quê? Por causa do palavreado. Tá? Eu fiz 2 anos de medicina, eu entendo um pouquinho o palavreado da medicina, certo? Por causa do palavreado, tá? E por causa do nível de cobrança. Nível de cobrança. Tá? Porque, às vezes, o pessoal começa a cobrar umas coisas que não é ensino médio. Não é ensino médio. Tá? Você vai ver na faculdade de medicina. Algumas coisas que você vai ver na faculdade de medicina. Então, não se assuste. Viu? Essa aí está naquela conta dos 40% que você pode errar. Tá certo? Essa aí está na conta dos 40% que você pode errar. Viu? Então, é terrível. Tá? É terrível. A gente tenta adivinhar, né? Eu tenho um pouco de facilidade com isso, porque fiz 2 anos de medicina, conheço mais ou menos aí do meandro, tá? Mas é complicado. Tá? Então, muitas vezes, a prova elaborada por médico, aí aparecem questões sobre temas que não são comuns no ensino médio. Por exemplo, doença que não é muito comum. Uma doença que não é muito comum no ensino médio. Aí, eles adoram doença, né? Médico, assim. Ele quer perguntar alguma coisa, é doença. Né? Eles mais mexem a doença. Detalhe de fisiologia do sistema digestivo, detalhe de fisiologia do sistema circulatório. Tá? Então, a gente sabe que não é prova feita por biólogo. Certo? Inclusive, eu já fiz um contato lá com o nosso Conselho Regional de Biologia, né? Nosso Conselho Regional de Biologia, que eu faço parte, nosso conselho tem que olhar isso, poxa. Né? Afinal de contas, a biologia trabalha com aula também. O pessoal do conselho preocupa muito com pesquisa, com os pesquisadores, consultorias, não sei o quê. Mas aí, de repente, você pega aí um ensino de biologia, que é a nossa função como biólogo, e aí você vê sendo exercido por outros profissionais, né? Elaborando questões. Isso não é legal. Isso não é legal. Tá?
São muito comuns questões longas, enunciado longo, alternativas longas, tá? Muito comum, vocês vão ver, vou mostrar para vocês. E questões com várias afirmativas falsas e verdadeiras a escolher. Sabe aquele tipo de questão, né? Marque a letra A se a primeira, a segunda e a quarta estiver correta, a letra B se a terceira, a quinta estiver correta. Sabe como é que é? Tá? Então, nesse tipo de questão, tá certo? Nesse tipo de questão, o que você tem que fazer? Tá? Procurar o óbvio. Você tem que procurar o óbvio. O obviamente certo e o obviamente errado. Tá? E ver se você consegue eliminar ali essa alternativa para melhorar a sua chance de chute. Porque talvez você vai ter que chutar. Tá? Quer dizer, aparece uma doença lá que você nunca viu falar. Tá certo? Aparece uma doença lá, ó, você nunca... Você não sabe detalhes, você até sabe que a doença existe. Você até sabe que a doença existe. Né? Vamos imaginar aí uma Zika e chikungunya. Você até sabe que Zika e chikungunya existe. Aí o cara vem falando de diagnóstico diferencial. Pelo amor de Deus, diagnóstico é medicina, não é biologia. Certo? Então, você sabe que existe Zika, você sabe que existe chikungunya, mas você não sabe fazer diagnóstico diferencial. Se o paciente tem Zika, você tem chikungunya. Você não sabe fazer isso, você não é médico. Depois, se tiver formado, é que eu espero que você seja capaz de fazer isso. Mas o cara não tem noção, ele bota uma pergunta assim. Então, aquela ali você vai ficar, né? Então, se você conseguir, pelas obviedades, acertar a resposta, ótimo. Ou, pelo menos, ficar entre duas, né? Torcer para nos 50% você se dá bem. Tá? Então, procure o óbvio, procure a obviedade. Tá? O vestibular onde isso é mais claro, tá? Procure o óbvio, é o vestibular da Católica. É o vestibular da Católica. A Católica, de vez em quando, vem com umas frases esquisitas. Né? Lá é feito por biólogo mesmo. Tá? São biólogos mesmo que elaboram lá. Mas, às vezes, vem umas frases esquisitas e você fica assim, gente, o que é isso? Então, assim, né? Aí, de repente, você vê uma coisa obviamente errada e está pedindo para marcar errada. Ou então você vê uma coisa obviamente certa e está pedindo para marcar certa. Pronto, então acabou. Matou. Não fica remoendo, não. Tá? Não fica remoendo, não. Procure o óbvio. Tá? Nós vamos ver. Nós vamos ter oportunidade de ver isso nas provas da Católica. As provas de Química abrangem conteúdos incomuns no Enem. Tá? Até, eu acho o seguinte, sabe? Dentro daquele negócio que eu quero o aluno que estuda muito, que estuda tudo, tá certo? Os caras às vezes falam assim, não, o que não cai muito no Enem? Isso, isso e isso. Então vamos perguntar no nosso vestibular para ver se esse aluno é bom mesmo, se ele estudou tudo ou se ele estudou só para o Enem. Tá? Então, coisa de átomo, sabe? Átomo, modelo atômico, distribuição eletrônica, protoelétrico e nêutron, tá certo? Orbital, não sei o que e tal. Isso não é comum no Enem. Tá? Mas nesses vestibulares aí cai bastante. Tal da distribuição eletrônica, valência é um inferno. Tá? Tabela periódica, cai bastante. Não é nem quase nada. É raríssimo você achar a questão tabela periódica do Enem. Recentemente caíram as duas aí, por milagre. Até hoje eu conheço 3 questões de tabela periódica do Enem. Tá? E outros assuntos que são necessários para a área médica. Que aí os caras já estão pavimentando o terreno lá de dentro da faculdade. Né? Eles já estão pavimentando o terreno. Tá? Então, compostos inorgânicos importantes. Né? Então, por exemplo, um bicarbonato de sódio. Um bicarbonato de sódio. Você tem que saber o que é. Ué. NaHCO3. Né? Bicarbonato para azia, não sei o quê. Hidróxido de alumínio para azia. Hidróxido de magnésio, né? Leite de magnésia para azia. Tá? Ácido clorídrico do estômago. Só que ácido clorídrico é manjado, né? Ácido clorídrico é um cara manjadão. Tá certo? Oxalato de cálcio, cálculo renal, ácido oxálico, é o ácido etano-dioico, é um ácido carboxílico, né? 2 carboxilas só, não tem mais 2 carbonos, 2 carboxilas. Então, eles cobram, tá? Para eles é interessante, tá? Que o aluno já entra na faculdade tendo uma noção disso aí. Não é possível, o cara vai chegar na faculdade, na faculdade de medicina, lá que ele vai descobrir o que é bicarbonato. Não pode, ué. Não pode, não tem lógica isso. Então, eles cobram mesmo coisas que têm apego, interesse para a medicina. E outros, né, necessários aí na área médica, pH,
pH do sangue, que é um sistema tampão. O sangue é um sistema tampão, aquele sistema que varia pouco, né? A concentração, o pH, né? O pH varia pouco, sistema tamponado do sangue. Né? E outras coisas ligadas a isso, certo? Substâncias ácidas, substâncias básicas, né? Tal, reconhecimento de funções orgânicas. Tá? Então, eles cobram muito isso aí. Tá certo? Então, isso é importante você estar ligado. Tá? Não é prova do Enem. Não é prova do Enem. Vai ter questão parecida com questão do Enem? Vai. Claro que vai. Tá certo? Vai, claro que vai. Vai ter questão fácil? Vai. Vai ter questão difícil? Vai. Vai ter questão impossível? Vai. Vai ter questão cheia de pegadinha? Pô, tá? Vai ter. Vai ter. Tá? Agora é aquela história, gente. Medicina é por aí, viu? Medicina é cheia de pegadinha. Medicina é horas sentado estudando. Tá? Estudando muito, entendeu? Não é achando que estudando de véspera lá, você vai ser um bom profissional lá na frente, que não é, não. Não é por aí, não. Tá? Vou encerrar aqui essa gravação por hoje.